Pessoal, seguindo aí, nosso próximo assunto vai ser a equação da reta, né? Matéria que a gente já estudou lá em matemática fundamental, mas aqui a gente vai trabalhar com um outro ponto de vista, né? Então vamos lá, eu vou pegar o conceito aqui inicial do que a gente sabe lá da equação fundamental, né? A gente estudou lá na matemática fundamental a equação da reta, aquele modelinho ax mais b, não é isso? Aquele modelinho ax mais b, certo? Aqui nós vamos trocar só por questões de linguatura na matemática fundamental. Em vez de usar o A, a gente costuma usar o M e o N. Mas independente da letra, tá? Esse A ou M aqui, ele seria a mesma coisa, tá? Independente da letra, ele recebe o nome de coeficiente angular da reta. Né, o coeficiente angular da reta. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre ele, que ele tem uma ocasião importante. E esse outro aqui a gente fala que é o coeficiente linear da reta, tá? Ele tem pouca função dentro de um gráfico, mas ele tem a sua função. Eu vou explicar. Vou pegar aqui um exemplozinho com número para ficar mais claro. Vamos só pegar uma equação. 2x mais 1, por exemplo. Uma funçãozinha. Y é igual a 2x mais 1. Y ou f de x depende do que? O gráfico dessa equação é uma reta, certo? Para desenhar a reta, já que é uma equação do primeiro grau, né? O gráfico dela é uma reta, assim ou assim. Para desenhar, eu preciso de 2 pontos. Então a gente faz aquela relação, x e y. Né? Para cada valor que eu usar para a variável x, eu tenho um valor de y. Por exemplo, se eu pegar o x começando zero, eu vou ter que 2 vezes 0, 2 vezes 0, 0, mais 1 dá 1. Então, eu vou ter esse ponto no gráfico, né? Quando o x for 0, o y vai ser 1. Então, nós vamos ter a reta passando nesse ponto. Se eu pegar um outro ponto, vamos pegar 1. Se o x for 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, o y é 3. Então, quando o x for 1, o y vai estar no 3. Então, aqui, então, 2 pontos, a minha reta vai estar aqui. Óbvio, se alguém tivesse escolhido outro ponto, daria normalmente, não teria nenhum problema. Suponha que alguém tivesse escolhido 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, 2, ele vai no 4 aqui, ele vai dar no 5. Daí por aí vai, né? Qualquer outro valor que você tiver, ele vai estar nessa reta, tá? Já vou aproveitar esse desenho para mostrar esse coeficiente linear que eu falei que é o B. O coeficiente linear, no caso desse exemplo meu, que eu estou colocando aqui, é o 1, é isso? Que é o B. E se você observar, o 1 está exatamente aqui no gráfico, né? O coeficiente linear é o ponto que ele toca o eixo Y, que vai ser sempre quando o x for 0, porque A vezes 0, 0. 0 mais B é B, ou seja, sempre que o x for 0, ele vai passar aqui. É o ponto de encontro, qualquer gráfico. Então, esse seria a ideia do coeficiente linear. Agora, vamos observar essa reta que eu falei que a gente quer estudar sobre uma outra visão em geometria analítica. Essa reta, ela toca o eixo x aqui nesse ponto. Ela forma um ângulo chamado de ângulo alfa. Tá? Ela forma um ângulo aqui com esse coeficiente angular, A ou M, ali, ele é a tangente desse ângulo alfa. É a tangente desse ângulo alfa em relação ao eixo x, ou seja, a tangente que ela faz nesse ponto aqui com o eixo x. O que é tangente? Para quem lembra da geometria, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O que seria isso? Se eu voltar aqui no meu desenho, eu vou pegar aqui esse triângulo só para a gente mostrar mais claro aqui.
eu vou pegar esse triângulo aqui, formado aqui num pedaço da reta, certo? É que esse ângulo aqui é reto de 90 graus. Por, né, conhecimentos de geometria, a gente diz que esse ângulo, né, se eu passo uma reta, essa reta aqui é paralela ao eixo X, né? E aqui cruza, nós temos que esse ângulo é o mesmo desse, certo? Alfa. Pegando esse pedaço aqui, porque aqui eu tenho, né? Esse lado de cá, quanto que vale esse lado de cá da minha figura? Olha, a gente fala aqui que ele vale 5 menos 3. Ele vai valer esse tamanho, vale 2 unidades. Eu peguei o valor de cima menos o de baixo. Já esse lado cá de baixo, quanto que ele vale? Daí ele vai do 1 ao 2, ele vale 1, né? Para calcular ele, eu pego 2 menos 1, que vai dar 1. Né? O que eu falei, o coeficiente angular dessa reta é a tangente do ângulo alfa. Quem que é a tangente? Cateto oposto. Cateto oposto ao ângulo alfa que está aqui. Cateto oposto é o 2. Sobre o cateto adjacente, que é esse ângulo que está exatamente aqui embaixo, que vale 1. 2 dividido por 1 dá 2. Então, o coeficiente angular dessa reta é igual a 2. Né? A gente já sabe disso porque está aqui. Ó. Quem acompanha o x é o coeficiente angular da reta. Né? Ou seja, você tem várias formas de se encontrar esse coeficiente angular. Você vai poder encontrar quando você tiver o desenho da reta, como eu tinha aqui. Você pode encontrar, se você tiver a equação da reta, é quem acompanha o x. Né? Se você tiver esse ângulo aqui, você também consegue encontrar. Daí, uma vez que você tem esse ângulo, você também consegue encontrar o coeficiente angular da reta, que é a tangente desse ângulo, né? Se fosse 30, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, aí você consegue encontrar. Tem 3 formas de se encontrar ele. Então, vamos lá. Só para finalizar aqui o nosso estudo, eu digo que esse M, tá? Eu vou começar a trabalhar com ele, que é equivalente a tangente de alfa, também é o delta y sobre delta x, né? Ou simplesmente botar aqui o y final menos o y inicial sobre o x final menos o x inicial. Eu vou mostrar isso aqui no nosso material, ele tem, tá? Aqui eu fiz um exemplozinho, né, com número para ficar mais fácil de visualizar, né? Só lembrando que a gente pegou, vou trocar até a cor aqui, pegou esse lado daqui, né, que é o cateto oposto sobre o cateto, né? O cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o lado de cá, né? Aqui, como nós tínhamos o desenho, esse ponto e esse, e subtraímos um do outro para saber quanto vale o lado de cá, subtraímos aqui também um do lado de cá para achar essa distância aqui. E a tangente do ângulo alfa, ou seja, desse ângulo alfa, é o cateto oposto, que no caso era 2, sobre o cateto adjacente, que é 1. Aí a gente tem o coeficiente angular da reta. Né? Voltando aqui no texto, ele tem aqui pra gente, né? Ele fala exatamente isso. O coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa, ou seja, a tangente do ângulo que ele faz com o eixo x, tá? E aqui tem um outro exemplo, tipo nosso lá, tá vendo? Ele pegou um ponto, só que aqui ele pegou um ponto genérico. Tem o x de A, o x de B, e aqui você vai ter o y de B e o y de A. Se você observar, o que ele fez, né? A tangente de alfa, que é o coeficiente angular, né? Esse aqui é o mesmo ângulo desse, o mesmo alfa, é o cateto oposto, que seria esse aqui, o cateto oposto, sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é a variação de y, delta y, ou seja, é esse de cima menos o de baixo, né? Y de B menos o y de baixo. E a variação do x é esse menos esse, tá? Sempre importante, eu vou chamar a atenção aqui, se você observar pela fórmula, você observa que ele pegou y de B menos y de A e pegou x de B menos x de A. Você deve ter sempre atenção nisso, tá?
Se você pegou B menos A em cima, você vai pegar B menos A embaixo. Porque se você tivesse pegado, poderia ter pego essa fórmula aqui como y de A, tá? Deixa eu abrir isso aqui. Poderia ter pego aqui como esse mesmo M, seria BA, mas seria a mesma coisa. Eu teria y de A menos o YB, aí seria sobre XA menos XB. Importante é o seguinte, se aqui você usou o A, aqui embaixo você usa o A primeiro, tá? Se você usou o primeiro B, você usa o primeiro B embaixo. É só você manter esse padrão para você não errar sinal. Para quem tem um conhecimento lá de geometria, ele vai ver também a outra coisinha que vale esse coeficiente angular. A gente estudou a equação do primeiro grau lá no fundamental, né? Vocês vão lembrar disso. Y igual a x mais b, né? O modelinho da equação da reta. Se esse a é maior que zero, a nossa reta é crescente. Se esse a for menor que zero, a reta é decrescente. Ou seja, quando eu tiver um gráfico igual esse aqui, que ele é um gráfico crescente, significa que esse coeficiente angular ele é positivo. Se a minha reta fosse decrescente, nesse sentido, esse coeficiente daria negativo. Até tem um exemplozinho aqui embaixo, eu posso até pegar ele para explorar isso aqui. Ó. Você tem uma reta aqui, essa reta, o coeficiente angular dela é positivo. Essa reta ela está decrescendo, o coeficiente angular dela é negativo. Não é sobre isso que está falando aqui, mas ele serve de exemplo, tá? Depois eu vou voltar nesse pedacinho aqui para explicar para vocês. Mas antes eu vou relembrar uma coisa importante que a gente precisa. São esses ângulos fundamentais aqui. Eu já deixei essa tabelinha pré-pronta aqui, né? Que são os ângulos de 30, 45 e 60. Quem não lembra, eu vou estar revisando agora. Mas em qualquer lugar na internet você pega isso. A gente até completa a tabelinha, a gente brinca lá, né? É 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Aí aqui todo mundo sob 2. E raiz no 2 e no 3, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. Isso aqui você tem que o seno de 30 vale meio, o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, cosseno, mas no caso a gente não precisa do seno cosseno, né? Como a gente trabalha, o coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo, x ou alfa, tanto faz, tá? Eu coloquei alfa, como eu coloquei alfa lá, vou passar isso aqui para alfa. A tangente do ângulo alfa, né? Vamos botar aqui tudo. Deixa isso tudo como alfa. Ficar a mesma linguagem de lá. Então, para a gente alinhar a tangente, né? Quem lembrar disso lá, a tangente é a mesma coisa que o seno dividido pelo cosseno. Então, se eu pegar aqui primeiro, eu vou ter meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Divisão e divisão, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3. A gente racionaliza, né? Racionalizando, multiplica por raiz de 3 sobre raiz de 3. Isso dá raiz de 3 vezes 3, raiz de 9, que é 3. Então, esse ângulo aqui dá raiz de 3 sobre 3. Esse aqui eu vou dividir, né, na tangente de 45. Na tangente de 45 seria o seno de 45 dividido pelo cosseno de 45, como eles são iguais, o resultado vai dar 1. Raiz de 2 sobre 2, dividido de raiz de 2 sobre 2, isso dá 1. E a tangente de 60 é o seno de 60 dividido pelo cosseno de 60, que vai ser raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Divisão, divisão, mantém o primeiro, raiz de 3 sobre 2, inverso do segundo, 2 sobre 1, cortou, isso dá raiz de 3. Bom, mas aí vamos ao que importa aqui, pra gente, né, ter essas contas, pode deixar aqui. Importante que essa tabela aqui a gente vai estar precisando, né, dessas informações aqui, minha gente. Né, esses ângulos aqui, eles são fundamentais, né, para vocês, né, em alguns exercícios aí, tá? O raiz de 3 sobre 3, 1 e coisa. A calculadora de vocês também calcula isso, né? Mas é sempre bom pensar quando você vai fazer um concurso, quando você vai fazer uma prova qualquer, você, né? O próprio ENAD, o Enem, qualquer outro tipo de prova que você for fazer,
você não tem o auxílio da calculadora, então não é muito bom se garantir em calculadora. Às vezes trabalhar um pouquinho aqui a ideia. Então vamos voltar lá que esses ângulos básicos eles serão importantes. No exemplo, vamos aqui a algumas coeficientes angulares particulares, tá? Aqui ele está mostrando, né, essa reta aqui, o coeficiente angular dela é zero, porque ela não faz ângulo nenhum com o eixo x. Ela é o próprio ângulo x, por isso que ela é zero. Essa aqui seria uma reta, ela faz um ângulo de 45 graus. Tá vendo? Esse aqui é 45 graus, aqui eu tenho, deixa eu trocar isso de cor aqui, aqui eu tenho também 45 graus. E o m é a tangente do ângulo. Tangente de 45, né? Tangente de 45, a gente tinha acabado de ver aqui que vale 1. Voltando lá, tangente de 45 vale 1. Então, o m é igual a 1, né? Seria isso aqui. No caso, essa aqui seria a perpendicular a ela, vindo lá do outro lado. Ele aqui, se esse ângulo aqui vale 45, esse lado de cá vai valer 45 também. Isso aqui daqui até o próximo lado, eu vou dizer que esse ângulo é igual a 135 graus, tá? Se você pegar uma calculadora científica, você vai ver que a tangente 135, ela vale menos 1. Tá? Você pode confirmar na sua calculadora científica aí. E também tem os conhecimentos, né, de geometria que a gente diz que a tangente, né, dentro do círculo trigonométrico, ela no quadrante 2 e no quadrante 4, ela é negativa, e no quadrante 1 e no quadrante 3, ela é positiva, que ela vai para cima. Né? Quando você tem um círculo trigonométrico, a tangente é o reflexo que é feito aqui. Então, no primeiro e no terceiro quadrante, a tangente é o tamanho que projeta aqui. Já no segundo e no terceiro, é o tamanho que projeta aqui, tá? Mas vamos ao básico, né? Eu vou apagar um cabo dessa coisa. Então, nós temos aqui conhecimento básico. Essa reta, como ela tem um ângulo de 45 graus, a tangente dela é 1, e essa aqui, que o ângulo é de 135 graus, ela vale menos 1, né? A gente costuma dizer que essa aqui é a bissetriz desse ângulo aqui, que ela divide esse lado aqui em duas coisas iguais, né? E essa aqui é a bissetriz dos quadrantes pares, 2 e 4, que ela divide esse ângulo reto aqui em dois pedaços de 45. Mas vamos lá, sobre relação de ângulo, né? A gente diz que dois ângulos são alinhados, ou a palavra costuma aparecer para acho que é colineares, acho que é colineares mesmo, não, é cotracinho lineares, ou escrito colineares, né? Alguns com tracinho lineares mesmo, não tem dois O, tá? Dois colineares, esse que está na mesma linha. Esses três ângulos estão colineares. Só dizer que o coeficiente angular que liga esses dois pontos foi igual ao coeficiente desse, é porque eles estão na mesma linha, né? Eles têm o mesmo coeficiente angular, então eles estão na mesma linha. E aqui uma informação: se esses ângulos, o coeficiente igual de R e de S, o coeficiente igual de R e de S forem iguais, eu posso dizer que eles são paralelos, tá? Paralelas, que elas têm o mesmo ângulo. Duas retas são paralelas se elas tiverem o mesmo coeficiente angular, tudo bem? E aqui, para finalizar, nós temos uma equação da reta, da forma, a gente fala que é a equação fundamental da reta, tá? Aqui ele pegou um ponto qualquer, uso y menos y0 igual a m x menos x0. Vou mostrar um exemplozinho de como eu uso essa equação fundamental, pegando aquele exemplo anterior que a gente tinha. Se eu tiver o m e um ponto x0 y0, eu consigo a equação da reta.
Vamos voltar aqui só para a gente visualizar. Naquele exemplo que eu dei, a equação da reta era 2x mais 1, não é isso? Mas não é ela que eu quero. Eu vou pegar um ponto, pegar esse ponto aqui, que o 2 vai no 5, e pegar o coeficiente angular dessa reta, que a gente tinha achado aqui que o coeficiente angular dela era 2, não é isso? Que a gente fez aqui o coeficiente angular dela, que era 2. Então, anota aí, é o ponto 2 e 5 e o coeficiente angular 2. Então, eu vou pegar aqui, o meu coeficiente angular é 2 e o ponto 2 e 5. Quando o x for 2, o y é 5. Então, o meu x0 é 2 e o y0 é 5. Substituindo nessa equação fundamental, y menos o y0, que é 5, é igual ao m, que é o coeficiente angular, que é 2, x menos o x0, que é o 2. Vou ajeitar aqui, vai ficar igualzinho aquele lá. Desculpa aqui, x menos x0 era x menos 2. Então ficou y menos 5 é igual a 2x menos 4. Vou passar esse 5 para lá e vai somando. Então, y vai ficar 2x menos 4. Esse 5 vai para lá somando, 5. Então, vou mudar a cor aqui para ver se eu consigo escrever. Então, y, não consigo escrever aqui. Puxando aqui, o y ficou igual a 2x mais 1. Que era exatamente a equação que eu tinha lá anterior, né? Foi o exemplo que eu dei. Era a equação da reta aqui, 2x mais 1. Tá ok? Só estou mostrando aqui que com essa equação reduzida, isso aqui é uma forma que quando você tiver um ponto e o coeficiente angular, você consegue encontrar, né? E a gente vai voltar em vídeo com mais exemplos.